Depois de passar vários dias descendo pela caverna mais profunda do mundo, esses exploradores decidiram descansar um pouco, se sentando para tomar um bom café da manhã. Só que de repente, a caverna começa a ser inundada pela água da chuva que está caindo lá fora, e os exploradores entram em pânico sem saber o que irão fazer para escapar. Aqui é o Drake, e antes do vídeo começar, galera, eu preciso pedir uma força para vocês. Como o canal é novo e eu falo de alguns assuntos delicados aqui, a maioria dos vídeos precisam passar pela revisão do YouTube, e mesmo com eles sendo liberados, isso acaba cortando o alcance do canal, mesmo com tudo indo bem, como as thumbs e a retenção do vídeo. Então, se você curte esses tipos de vídeo, se inscreva no canal. Mais de 80% do público aqui do canal não é inscrito. Se vocês derem essa força se inscrevendo, deixando aquele like e compartilhando o vídeo, com certeza vai ajudar bastante o canal a voltar na crescente que ele estava. E agora, com esse recado dado, bora pro vídeo. A Cordilheira do Cáucaso é basicamente uma das regiões que mais atrai a atenção dos aventureiros que querem se desafiar, e ao mesmo tempo serem recompensados apreciando paisagens que poucas pessoas conseguiriam ver ao longo da vida. Isso porque, além de dividir a Rússia e a Geórgia, essa cordilheira é o lar do Monte Elbrus, que é a montanha mais alta de toda a Europa, tendo incríveis 5.642 metros de altura. E eu imagino que a vista lá de cima deve ser algo simplesmente surreal. Já outro recorde que a cordilheira tem é a de caverna mais profunda de todo o planeta Terra, pois lá está localizada a caverna Veriovkina, com seus 2.223 metros de profundidade, ou seja, são um pouco mais de 2 km de túneis e caminhos estreitos, que vão descendo verticalmente, ficando cada vez mais difícil de se explorar. Mas só para efeito de comparação, se alguém decidisse empilhar um Cristo Redentor em cima do outro 58 vezes seguidas, daria quase a mesma altura que a profundidade dessa caverna possui. Só que apesar de ter sido descoberta em 1968, os espeleólogos que encontraram a entrada do local pela primeira vez desceram uma profundidade de um pouco mais de 100 metros, e depois disso retornaram para a superfície. O que significa que até esse momento, ninguém sabia que aquela era a caverna mais funda do planeta. Já em 1983, o time Perovo, que era o nome de uma equipe russa de espeleólogos de elite, encontraram sem querer o local e decidiram entrar lá para explorá-lo por completo. E galera, obviamente que essa missão não seria rápida e nem fácil, até porque teriam que fazer várias expedições, já que não daria para percorrer toda a caverna Veriovkina de uma única vez. Mas para evitar que alguém se perdesse ou ficasse preso lá dentro, a equipe Perovo decidiu ir com calma. E aí no início de 2018, 35 anos depois de ter começado essa jornada, os russos conseguiram chegar até um lago subterrâneo, perto de um lençol freático, que é onde acreditavam ser o ponto mais fundo da caverna, ou seja, o final dela. E o motivo dessa missão ter levado tanto tempo para ser concluída foi porque os membros da equipe Perovo tinham que ir mapeando cada passagem nova que encontravam no local. Por isso dá pra dizer tranquilamente que esse mapa que você está vendo agora demorou mais de 3 décadas para ser feito. Já em setembro de 2018, os russos da equipe Perovo pretendiam retornar para a caverna, só que dessa vez o objetivo seria outro. Eles queriam coletar amostras de materiais raros e também tentar descobrir possíveis novas espécies de camarões e escorpiões. Além disso, tinha um objetivo secundário, que seria o de tirar várias fotos do local para documentá-lo, talvez para futuramente usar essas imagens em algum livro de ciência, ou então para que elas ficassem guardadas nos registros do governo, já que essa equipe era fortemente apoiada por Moscou. Mas como o time Perovo era formado apenas de exploradores subterrâneos, eles decidiram chamar Rob Shaw e o seu assistente Jeff Wade. Os dois eram fotógrafos profissionais, queriam levar equipamentos caros e de última geração para tirar as fotos da melhor qualidade possível. E olhando o Instagram do Rob, na biografia está escrito que além de ser fotógrafo, ele também é um explorador, o que significa que o cara não era nenhum amador, e que portanto ele poderia acompanhar o resto da equipe sem maiores problemas, apesar de não ser tão experiente quanto eles. E galera, como a caverna era bizarramente grande, não daria para chegar no fundo dela em um único dia, e por isso os exploradores estavam levando uma quantidade considerável de itens para conseguir passar mais de uma semana lá dentro, até porque eles não queriam voltar de mãos vazias, já que se encontrassem uma nova espécie, ficariam ainda mais conhecidos, e quem sabe teriam acesso a mais dinheiro e recursos. E entre os itens que foram levados estavam barracas para dormir na caverna, comida, água, equipamentos de escalada como cordas, ganchos e também roupas térmicas, já que as temperaturas no local eram geralmente de 0 a 4 graus Celsius. Mas vocês devem estar imaginando que esse tanto de equipamento pesava bastante, tornando a descida na caverna ainda mais complicada e difícil, e de fato isso é verdade. Porém, os espeleólogos e os alpinistas usam uma estratégia bem interessante para resolver esse problema, já que ao invés de carregar todo o equipamento de uma vez só, eles vão criando acampamentos ao longo do trajeto, para ir deixando os itens que não são tão necessários, e se eventualmente eles precisarem desses itens, é só voltar até o acampamento mais próximo e pegar. Então, dessa forma, um alpinista ou um espeleólogo não precisa ficar carregando 30, 40 ou 50 kg de equipamentos a jornada inteira. Inclusive, essa estratégia é bastante usada para escalar o Monte Everest.
oeste. Mas se nós voltarmos para o local do mapa que eu tinha mostrado anteriormente, dá pra notar que a palavra Lager aparece várias vezes em diferentes níveis de profundidade. Isso porque em alemão, o termo Lager significa justamente acampamento. E depois de escalar 7.500 pés para chegar no topo de uma montanha, que é onde fica a entrada da caverna, os membros da equipe Perovo vestiram seus coletes de segurança e colocaram capacetes equipados com faróis, para conseguirem enxergar através da escuridão que fazia lá dentro. Sendo que no total eram 8 espeleólogos do time Perovo e mais os 2 fotógrafos britânicos que vieram junto. Já quem estava liderando a equipe era um cara bastante experiente, chamado Pavel Demidov. Já depois de algumas horas descendo com a ajuda de cordas e ganchos, eles alcançaram 610 metros de profundidade, que é onde ficam localizados os primeiros 5 acampamentos existentes na caverna. E um detalhe importante é que esse acampamento em específico fica montado durante o ano inteiro, porque ele é usado para guardar vários equipamentos importantes que podem ser úteis em uma situação de emergência, como por exemplo no caso de alguém ficar preso no local e precisar ser resgatado. Ou então, se um espeleólogo perder algum item, ele pode ir até o acampamento para pegar outro que substitua o perdido. E só para vocês terem uma noção do quanto essa tarefa era difícil, levou 4 dias para os fotógrafos e os membros da equipe Perovo conseguirem chegar até o último acampamento da caverna, que ficava a uma profundidade extrema de 2.100 metros. Mas ao contrário do que poderia se imaginar, mesmo com a caverna Veriovkina ficando dentro de uma montanha, as temperaturas lá embaixo não eram quentes, e sim bastante frias, quase chegando abaixo de zero. Sendo que dentro da caverna também havia bastante água e lama acumulada, o que dificulta ainda mais na hora de caminhar pelo local, porque se alguém escorregasse por causa da lama, poderia facilmente bater a cabeça em alguma pedra, sofrendo sérios ferimentos, ou até mesmo perdendo a vida. E agora que finalmente tinham conseguido chegar no final da caverna sem que nenhum acidente acontecesse, todos os membros da equipe armaram suas barracas no acampamento, porque pretendiam ficar um bom tempo lá para concluir todos os objetivos da lista. Já nos próximos dias, a equipe Perovo começou a procurar novas espécies de camarões e escorpiões, enquanto que os fotógrafos foram até um lago da cor turquesa para tirar fotos com as suas câmeras profissionais. Em uma entrevista dada depois do acidente, Rob Shawn disse o seguinte: "É um belo lago turquesa, cercado por calcário negro como carvão. Esse lugar é tão lindo, mas ao mesmo tempo muito assustador." E depois de passarem 7 dias no subsolo, os fotógrafos e exploradores estavam reunidos ao acampamento tomando café da manhã, sendo que 2 membros da equipe Perovo, que se chamavam Roman e Natalia, haviam se separado do restante do grupo há alguns dias atrás, porque iriam voltar para casa mais cedo, e por isso não poderiam perder o seu voo no aeroporto. Então naquele momento, os dois já estavam na metade do trajeto, faltando cerca de 1.000 metros para chegar à superfície e sair da caverna. Só que de repente, Roman e Natalia ficaram preocupados ao notar que havia uma enorme quantidade de água descendo na direção dos acampamentos, que ficavam mais abaixo. E isso significava que esses locais iriam inundar completamente, em apenas algumas horas, e quem ainda estivesse lá com certeza morreria afogado. Porém, essa água toda não estava surgindo do nada, e sim de uma tempestade que estava acontecendo fora do local. E para quem não sabe, uma das formas que as cavernas são formadas é justamente com a água da chuva, que ao longo dos anos dissolve as pedras, rochas e calcários, formando assim as cavernas subterrâneas. Mas agora que eles tinham descoberto essa inundação que estava descendo em uma velocidade assustadora, não daria tempo de Roman e Natalia retornarem para avisar o restante da equipe, até porque se fizessem isso, estariam colocando suas próprias vidas em perigo. E um detalhe é que os 2 exploradores que foram na frente não conseguiam conversar com o restante da equipe usando rádios comunicadores, isso porque aquele tanto de rocha que tinha no caminho simplesmente bloqueava as ondas de rádio. Só que felizmente a equipe tinha se preparado bem para essa missão, e por isso instalaram um enorme cabo telefônico para fazer ligações de qualquer parte da caverna. Mas assim que Roman e Natalia alertaram o resto da equipe através de uma ligação, o líder Pavel Demidov decidiu que eles iriam permanecer no acampamento, porque estavam em uma região relativamente segura, onde a água supostamente não conseguiria alcançá-los. Além disso, os membros da equipe iriam ficar constantemente monitorando o nível de água, para ver se seria realmente necessário fugir da caverna. E como todos eram experientes, eles não estavam assustados, até porque já tinham enfrentado esse tipo de situação antes. Porém, cerca de meia hora depois que Roman e Natalia ligaram, a região do acampamento começou a tremer, como se estivesse acontecendo um terremoto. E juntamente a isso, um barulho parecido com o som de um trem se aproximando tomou conta do lugar, ao ponto de ninguém mais conseguir ouvir o que o outro estava dizendo, o que com certeza é uma situação aterrorizadora. Já o fotógrafo Rob, que tomava seu café da manhã tranquilamente, levou um susto tão grande que a comida literalmente caiu da sua boca, e nesse momento a situação era realmente assustadora. Os membros da equipe Perovo correram até um poço vertical para checar a situação, e imediatamente se depararam com uma enorme quantia de água caindo. Era tão grande ao ponto de conseguir encher uma caixa d'água em poucos minutos. Mas apesar disso, a água ainda estava longe de atingir o acampamento deles, e por isso o líder Pavel Demidov decidiu seguir com o plano original, de esperar para ver se as coisas iriam piorar. Então eles foram até um sifão para checar o quanto o nível da água havia subido. E para quem não sabe o que é isso, um sifão é basicamente um trecho de uma caverna onde a passagem está quase ou completamente submersa. Já ao retornar para o acampamento, os exploradores perceberam que um buraco perto das barracas
placas que anteriormente se encontrava vazio, agora estava cheio de água, quase que transbordando. E finalmente, esse foi um sinal claro para toda a equipe de que eles não poderiam mais ficar lá. E aí Pavel e todos os outros colocaram seus trajes à prova d'água feitos de látex, e também pegaram somente os itens e equipamentos mais importantes que iriam usar para sair da caverna, já que se levassem mais coisas, ficariam bastante lentos e pesados, correndo assim o risco de serem alcançados pela inundação que estava subindo em uma velocidade nunca antes vista pela equipe. O coitado do Robbie era de longe o que se encontrava mais assustado, tanto é que o cara decidiu deixar para trás todo o seu equipamento de fotografia, perdendo milhares de dólares com essa escolha. Mas é claro que pro Robbie, a sua vida era mais preciosa do que qualquer quantia em dinheiro, e por isso ele apenas tirou os cartões de memória das câmeras e os colocou dentro de um saco plástico para não molhar e correr o risco de perder as fotos que tirou. Só que o Robbie estava tão desesperado que ele nem sequer esperou os russos se prepararem. Então ele e seu assistente Jeff Wade saíram na frente e abandonaram a equipe Perovo, até porque os russos sabiam se virar sozinhos e não iriam precisar dos dois para mais nada. E aí, depois de começar a subida, a água estava caindo com tanta força que começou a pressionar e empurrar Robbie na direção contrária. Além disso, o cara não conseguia nem sequer respirar direito, porque a pressão da água que caía sobre o seu capacete era tão grande que bloqueava a passagem de ar. Mas Robbie, que não era nenhum novato, usou a tática de abaixar o queixo para que a água escorresse pelos lados do capacete, permitindo assim com que o ar passasse para ele poder respirar. Já o seu assistente Jeff estava enfrentando os mesmos problemas porque vinha logo atrás, e por causa da gravidade da situação, os dois não faziam ideia se iriam conseguir sair vivos dessa, e a única coisa que lhes restava era lutar com toda a força que tinham naquele momento. Mas após vários minutos subindo e enfrentando um verdadeiro inferno, Robbie e Jeff chegaram em uma parte da caverna que estava completamente seca. Só que pelo fato de Robbie ainda estar muito assustado, ele nem percebeu que chegou em um local seguro, e por isso ele continuou subindo como se sua vida dependesse disso, até que Jeff gritou para que ele parasse, e então o cara se acalmou um pouco, e percebeu que agora poderia diminuir o ritmo descansando um pouco. E aí nesse momento, os dois param para refletir sobre o que tinha acabado de acontecer, se perguntando se os russos conseguiram sobreviver à inundação, ou se morreram afogados. Já alguns minutos depois, Robbie e Jeff chegaram no penúltimo acampamento, que ficava a uma profundidade de 1900 metros, e ao mesmo tempo, os russos estavam enfrentando uma situação ainda pior, já que agora o caminho que os fotógrafos usaram para fugir estava completamente submerso, e sem outra escolha, os russos tiveram que nadar através dessa passagem para conseguir sair de lá, sendo que o líder Pavel quase foi sugado por um redemoinho que se formou no fundo do mesmo caminho. E enquanto tudo isso acontecia, Robbie viu uma luz subindo na direção do penúltimo acampamento, e era justamente a luz da lanterna que estava acoplada no capacete de Andrei Shuvalov, um dos membros da equipe Perovo. Porém, assim que os três começaram a conversar, Andrei não sabia dizer se seus companheiros haviam sobrevivido, já que a situação era tão grave que eles não pararam para olhar para trás, e somente seguiram em frente. Só que logo em seguida, Robbie, Jeff e Andrei viram mais algumas luzes de longe, e ficaram felizes porque era o restante da equipe que de alguma forma havia sobrevivido. E o mais incrível é que um dos russos carregava em suas costas 4 sacos de dormir, e também um fogão, porque sabia que a sua equipe precisaria desses itens para sair da caverna. Afinal, sem um fogão eles não conseguiriam cozinhar a comida. E calma que não é um fogão de cozinha, é um portátil. Já nas próximas horas, todos ficaram no acampamento esperando para ver se a água chegaria até lá, e felizmente não chegou. Só que apesar de estarem seguros agora, Robbie ainda continuava assustado, e até ficou um pouco paranoico, olhando a todo momento para o abismo, para ver se a água não os alcançaria. E eu tenho certeza que faria a mesma coisa. E geralmente as cavernas não são inundadas dessa forma, mas acontece que a chuva foi tão forte que acabou atravessando o solo, penetrando as rochas e se infiltrando na caverna Veriovkina. E mesmo que as coisas não tenham saído como esperado, isso serviu de aprendizado para a equipe, pois daquele momento em diante, eles iriam dar mais atenção para a previsão do tempo, antes de explorar cavernas como essa. Fora que Robbie e Jeff conseguiram tirar várias fotos, e os russos também pegaram a amostra dos materiais que queriam, o que significa que de certa forma essa foi uma missão bem sucedida. Mas se os russos conseguiram sair de lá com vida, não podemos dizer o mesmo de um explorador que decidiu se aventurar no local em 2020. Isso porque algumas pessoas que estavam passando pela caverna Veriovkina encontraram uma corda pendurada bem na entrada, e estranharam, já que algo assim é considerado uma má prática na modalidade de exploração de cavernas, pois um turista desavisado e sem nenhuma experiência pode estar passando por lá, e decidir descer pela corda só para ver o local por dentro, e acabar ficando preso e necessitando ser resgatado. Já em 4 de agosto de 2021, a equipe Perovo decidiu retornar a Veriovkina Cave mais uma vez, porém ao alcançar os 396 metros de profundidade, eles encontraram algo que não fazia sentido. No chão do local estavam alguns equipamentos de escalada, como por exemplo uma piqueta de neve e também um conjunto de crampons. E como a caverna era um enorme labirinto, não tinha como alguém lá em cima simplesmente ter deixado seus equipamentos cair, até porque a pessoa precisaria usá-lo para sair do local, ou seja, isso significava que tinha mais alguém lá junto com os russos. Então, depois de descerem até os 1100 metros, os membros da equipe Perovo encontraram o corpo de um homem, que parecia estar em decomposição há bastante tempo. Mas juntamente com o corpo,
tempo, eles encontraram 2 celulares, o que mostra que esse homem não sabia direito o que estava fazendo, porque o sinal do celular nunca funcionaria naquela profundidade. E aí, depois que os espeleólogos alertaram as autoridades, descobriu-se que o nome do cara era Sergei Koziv e que ele tinha 37 anos de idade, sendo que Sergei era russo e morava na cidade de Sochi, que ficava bem perto da caverna, a aproximadamente 2 horas de viagem, o que pode tê-lo motivado a escolher justamente esse destino para ir. E ao analisar o que tinha nos celulares que o cara tinha levado consigo, as autoridades viram que Sergei passou um ano planejando uma expedição até esse lugar, mas por algum motivo o cara não falou nada para sua família, talvez para não preocupá-los, e por isso eles não sabiam que ele estava na caverna esse tempo todo. Os familiares do cara até criaram um cartaz de desaparecido e espalharam nas redes sociais a esperança de encontrá-lo com vida. Porém, se Sergei tivesse sido mais transparente com a sua família, eles notariam seu sumiço e diriam para as autoridades procurar na Veriovkina Cave, o que poderia ter salvo a sua vida no fim das contas. E apesar de Sergei ter se preparado para a expedição, esse lugar não é para qualquer um explorar. Então, como não tinha a experiência necessária para isso, ele trouxe o equipamento errado e não conseguiu voltar até a superfície para sair da caverna. Mas depois de tentar voltar inúmeras vezes, eventualmente Sergei sucumbiu ao cansaço e provavelmente faleceu de hipotermia devido às baixas temperaturas dentro do lugar, já que além de trazer o equipamento errado de escalada, ele também não usava roupas térmicas. E aí, em um ato de bondade e respeito com a família da vítima, mais de 100 espeleólogos se juntaram com o objetivo de resgatar o corpo do cara, para que ele pudesse ter um enterro digno. E felizmente eles conseguiram recuperar o corpo depois de muito esforço e colaboração. Fala galera! Você teria coragem de se aventurar na caverna Veriovkina, a mais profunda do planeta Terra? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.